Você já se pegou sendo grato pela época em que nasceu? Avanços na medicina que faz com que vivamos mais, tecnologias que facilitam as nossas vidas como smartphones, inteligências artificiais, apps de celular, programas de computador, não há dúvida que somos privilegiados. Mas você sabia que esse era exatamente o mesmo sentimento que tinham as pessoas que viviam nos tempos de Thomas Edison? Conhecida como a Era da Ciência, esse período entre o final do século XIX e início do século XX foi um momento da história que ficou marcado pelos muitos avanços tecnológicos. Muito disso se deu devido à grande disputa que acontecia entre Nikola Tesla, George Westinghouse e, claro, Thomas Edison. Para você ter uma ideia do quão grande foi esse período, apenas Thomas Edison, até o momento da sua morte, registrou mais de 2.300 patentes de invenções em seu nome. Edison é conhecido até hoje como o inventor da lâmpada incandescente. Mas o que ninguém sabe é que foi ele que inventou o fonógrafo. Muitos se referiam a essa invenção como a máquina que fala. Era uma bugiganga capaz de gravar e reproduzir sons. Sabe aquele áudio de 6 minutos do seu amigo no WhatsApp que você não tem paciência de escutar? Sim, Edison tem parcela de culpa nisso. Mas agora, apertem os cintos, que vamos viajar ao passado e conhecer mais da história desse gênio chamado Thomas Edison. Nascido 11 de fevereiro de 1847 em Milan, um pequeno vilarejo do estado de Ohio, nos Estados Unidos, desde muito pequeno já chamava atenção pela sua imensa curiosidade sobre tudo. Aos 5 anos, o encontraram sentado sobre alguns ovos de pato. O menino disse estar vendo se era possível que ele mesmo chocasse aqueles ovos. Esse foi provavelmente o primeiro experimento de Thomas Edison. Acredito que ele não obteve sucesso. Ainda criança, Thomas se mudou para Port Huron, Michigan, onde o professor fazia frequentes reclamações à mãe do garoto, até o dia em que recebeu uma carta do professor com as seguintes palavras: "Seu filho é confuso e tem problemas mentais, não vamos deixá-lo vir mais à escola." Sua mãe, que era ex-professora, decidiu que ela mesma o ensinaria, e assim que começou a se formar e se mostrar a genialidade do garoto. Sua mãe o incentivava a ler cada vez mais, e o pequeno Thomas gostava muito disso. Mas não lia qualquer coisa. Turma da Mônica, revistas da Marvel, histórias infantis, não mesmo. O que Edison gostava de ler eram os livros de ciência da mãe, e logo fez do sótão da sua casa um laboratório para realizar os seus primeiros experimentos. Aos 12 anos conseguiu seu primeiro emprego, vendendo doces e jornais num trem, e acabou conhecendo em uma das estações em que ele passava o telégrafo, aparelho capaz de transmitir mensagens codificadas a longas distâncias, enviando pulsos na corrente elétrica. Foi amor à primeira vista. Aos 15 anos conseguiu um emprego de telegrafista e, aprendendo mais sobre a máquina, em 1870, quando já morava em Nova York, criou seu primeiro telégrafo, adaptado para ser capaz de transmitir automaticamente cotações da bolsa de valores. Edison esperava ganhar por volta de $3.000 pela sua ideia, e se surpreendeu quando, ao oferecer seu telégrafo para uma grande empresa da época, essa pagou $40.000 pela sua invenção. Com todo esse dinheiro em mãos, alguns anos depois conseguiu abrir um laboratório, que era também uma espécie de fábrica de invenções. Thomas Edison tinha orgulho de encher a boca para dizer: "Eu produzo uma invenção menor a cada mês e uma grande invenção a cada 6 meses." Edison não era nada conformado, e ele queria mais, queria tirar o mundo da escuridão. Ao contrário do que muitos pensam, não, ele não foi o inventor da lâmpada. Essa já havia sido inventada e de diversos tipos inclusive. Isso porque, por mais que a lâmpada já tivesse sido inventada, ninguém havia desenvolvido uma que conseguisse ficar mais de alguns segundos ligada sem queimar. Ou seja, não havia viabilidade comercial para aquilo. Foi quando, em 1879, Thomas Edison, utilizando a haste muito fina de carbono dentro de uma espécie de globo de vidro com alto vácuo, conseguiu desenvolver a lâmpada incandescente até então mais semelhante com a que conhecemos hoje, que na primeira demonstração conseguiu ficar acesa por 45 horas. Mas conseguir esse feito não foi nada fácil. Foram mais de 10.000 tentativas frustradas de Edison até conseguir por fim o jeito correto. Mas ele disse: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não davam certo." Talvez tenha sido nesse momento da sua vida também que Thomas Edison falou a sua famosa frase: "O sucesso é constituído por 10% de inspiração e 90% de transpiração." O mais importante mesmo é entender o tamanho da importância daquela invenção. A partir desse momento, lâmpadas iluminavam cidades, estados, continentes. Seria esse momento em que o mundo deixaria a Era das Trevas e entraria na Era da Luz.
Thomas Edison venceu essa batalha, mas uma guerra se aproximava. E essa ficou conhecida como a Guerra das Correntes. De um lado, tínhamos Thomas Edison, muito famoso, conhecido mundialmente, mas sem tantos recursos. Do outro lado, tínhamos George Westinghouse, empresário bem-sucedido e inventor de um freio a ar comprimido que era utilizado pelos trens da época, e nada mais nada menos que Nikola Tesla, que dispensa apresentações. A Guerra das Correntes tinha esse nome porque Thomas Edison defendia que a distribuição de energia fosse feita através de corrente contínua, o que significa que os elétrons não alteram o sentido de circulação dentro do circuito elétrico, enquanto George Westinghouse e Nikola Tesla defendiam a corrente alternada, onde os elétrons alteravam o seu sentido de circulação dentro do circuito elétrico. Pausa para curiosidade rápida. A famosa banda de rock AC/DC tem esse nome porque um dos membros viu na máquina de costura da sua mãe a sigla AC/DC, o que significava que aquele aparelho funcionava tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, e as iniciais dessas expressões em inglês, Alternating Current e Direct Current, formam exatamente a sigla AC/DC. Percebam que ao logo da banda tem um raio, o que faz referência a isso, e deram esse nome para demonstrar a energia e a vontade de fazer sucesso. Mas voltando para o que importa aqui, as diferenças que você precisa entender mesmo é que a corrente contínua de Edison era mais cara, que não conseguia percorrer longas distâncias sem se dissipar, mas era aparentemente mais segura, enquanto a corrente alternada era mais eficiente, podia abastecer cidades com investimento muito menor, mas apresentava alguns perigos. Pessoas poderiam morrer ao tocar algum aparelho que utilizava a corrente alternada. Nessa mesma época, procurava-se uma alternativa para a pena de morte, que era normalmente executada em forcas, que nem sempre davam certo, e quando davam, propiciavam cenas bizarras dos condenados se debatendo nos seus minutos finais. Um engenheiro elétrico, Harold Brown, viu nisso a oportunidade, e utilizando a corrente alternada de Nikola Tesla, desenvolveu a famosa cadeira elétrica. Brown dizia que sua cadeira elétrica poderia causar uma morte rápida e indolor. O problema é que antes daquilo ser usado, Brown teria que provar a sua teoria, e para isso, ele fazia testes em animais, tendo certa vez eletrocutado um cachorro diante de um grupo de pessoas para provar a sua tese. Esse e outros experimentos com corrente alternada acabou criando um pânico entre as pessoas, que não queriam que fios com essa tecnologia amaldiçoada, como Harold chamava, passassem sobre as suas casas. William Kemmler, com a sua licença para o trocadilho ruim, foi a primeira pessoa a viver essa experiência da cadeira elétrica, condenado à pena de morte por matar a própria esposa deferindo golpes com um machado. 6 de agosto de 1890. Para muitos, era apenas mais uma quarta-feira comum. Para Kemmler, a última quarta-feira da sua vida. Jornalistas, médicos e outras autoridades se acomodavam nas cadeiras para assistir à primeira execução por cadeira elétrica da história. William chega à sala. É amarrado na cadeira, o dispositivo é colocado sobre a sua cabeça e, após uma autorização, o oficial vira a chave de execução. Ali começa, com certeza, o maior show de horrores já visto pelas pessoas sentadas logo à sua frente. A descarga elétrica não foi suficiente para matá-lo rápido e indolormente como Harold Brown havia dito. Algumas pessoas até tentaram sair da sala, mas foram impedidas pela porta trancada, que só seria aberta após a morte do assassino, 8 minutos depois. Mas a corrente alternada era defendida por George Westinghouse e Nikola Tesla. A cadeira elétrica foi criada por Harold Brown. O que toda essa história tem a ver com Thomas Edison? Algum tempo após o macabro show de horrores de 6 de agosto, descobriu-se que Thomas Edison secretamente financiou a criação da cadeira elétrica. Edison não cometeu nenhum crime. Como já falei, procurava-se uma alternativa para a pena de morte. Os experimentos em animais, assim como a execução de Kemmler, foram autorizados pelo governo americano. Mas não tem como não dizer que tudo isso acaba colocando uma mancha em toda a brilhante história de Thomas Edison. Apesar de ter sido contra a pena de morte durante toda a vida e dizer que não usaria sua mente para desenvolver invenções que servissem para matar outras pessoas, se deixou levar pela ambição de liderar o setor elétrico no fim do século XIX. Alguns experimentos e ajustes com a corrente alternada comprovaram que todo aquele pânico era um grande exagero, tanto é que a corrente que chega à sua casa hoje
é a corrente alternada, mas a corrente contínua também não parou de ser utilizada. Ela é mais adequada para aplicações que exigem controle preciso da tensão, a bateria e carregador do seu celular, por exemplo. Mas a carreira de Thomas Edison não acaba assim. Antes de morrer, aos 84 anos de idade, em 18 de outubro de 1931, ele ainda criou várias outras invenções importantíssimas, além das citadas aqui nesse vídeo. Entre as principais, podemos citar a caneta copiadora pneumática, inspiração para as máquinas de tatuagem utilizadas hoje. Criou o que seria o antecessor das embalagens a vácuo para a conservação de alimentos, além das suas grandes contribuições para o cinema, pois criou o cinetoscópio, primeira máquina a registrar imagens em movimento. Conhecer a história de ascensão de pessoas como Thomas Edison nos fazem aprender através dos seus erros e acertos o que se deve e não se deve fazer para alcançar os nossos objetivos e sonhos. Eu acredito que o maior ensinamento que Thomas Edison nos deixou foi provar com a sua própria vida que vivia a sua famosa frase: o sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. O talentoso acomodado sempre será vencido pelo sem talento esforçado. E se chegou até aqui, você não pode sair sem deixar o like nesse vídeo. Galera, vocês não têm noção da trabalheira que foi fazer esse vídeo. Então já curte e compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que você consegue pensar em até mais de um amigo que poderia aprender muito com esse vídeo. Nos deixa um feedback nos comentários. E é isso, pessoal. Ascensão a todos e até o próximo vídeo.